Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite para todos. Vamos fazer uma leitura hoje. Vocês me acompanham? Então vamos, eu vou ler Coragem, Pensamento e Vida e Caminho, Verdade e Vida. Tá bom? Espero que a leitura seja boa. Sempre é, né? Sempre é. Então tá bom. Então vamos lá. Agora eu vou ler Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 98. Capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção divina da aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lança fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Não tinha lido isso daqui, legal, né? Essa história da capa. É a máscara, né? É a máscara que a gente usa em frente às pessoas, no trabalho, com os amigos. Nunca realmente quem a gente não se apresenta como realmente a gente é, com as qualidades e os defeitos, né? A gente está no processo de evolução, sabe? Ninguém aqui alcançou a perfeição ainda, então por que ficar vestindo as capas? A gente tem que se olhar de forma honesta e verdadeira, principalmente para se apresentar a Jesus, a Deus, aos nossos mentores. A gente tem que ter no nosso coração honestidade com a gente mesmo. Por isso é tão importante o autoconhecimento, né? A gente se olhar verdadeiramente. Requer coragem para tirar a capa e se apresentar como realmente a gente é. Mas tão importante é isso, a gente se olhar de forma verdadeira e se entregar a Deus de forma verdadeira. Porque só admitindo os erros que a gente tem, que a gente vai conseguir consertar eles, aprender, né? A gente só aprende aquilo que a gente não sabe. Aquilo que a gente sabe, a gente não aprende, né? A gente aprendeu. Legal. Capas. Da hora. Vamos lá pro outro, então. Vamos ler o Coragem. 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 Capítulo 44. Na hora da paciência. Quando os acontecimentos surjam convulsionados, compelindo-te a seguir para frente, como se estivesse sob tormenta de fogo,
quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento, quando o assalto das trevas te deixe as forças transidas de aflição, quando o golpe em teu prejuízo haja partido das criaturas a que mais te afeiçoas, quando a provação apareça, a fim de morar-se longo tempo contigo, em função de doloroso burilamento, quando a ignorância te desafie, ameaçando-te o trabalho, quando o afastamento de amigos queridos te impõe a solidão e desencanto, quando contratempos e desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústia, quando a tentação te induza à revolta e revide, na hora em que a injúria te cruze os passos, quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal, então haverás chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se no testemunho da paciência. Saberás desculpar e abençoar, agir e construir em paz nessa preciosa, quão difícil oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivessem brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém ao colher ofensas e esquecê-las do que para assacá-las ou devolvê-las a detrimento do próximo. Capacitemo-nos de que entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito residem com a paciência, sempre capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar, incessantemente, o trabalho do bem, nas bases do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade, em luminosa e constante ascensão. Na hora da paciência, né? É bem no difícil mesmo, quando tá difícil, que a gente quer explodir, que a gente quer reagir, que a gente quer revidar, que a gente quer ofender, machucar. Essa é a hora que a gente precisa trabalhar. Essa é a verdadeira hora do teste, que a gente precisa manter a paciência, manter a calma, lembrar de Deus, lembrar de Jesus. Por isso que é tão importante a gente ter consciência de que a gente está amparado o tempo todo por seres de luz, enviados por Deus e por Jesus para o nosso auxílio. A gente tem corações que amam a gente verdadeiramente, iluminados do nosso lado. Então é importante a gente ter consciência deles, consciência disso tudo. Tem esse universo todo que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas a gente sente. É importante a gente ter consciência, porque se a gente tem a consciência, já é um passo que a gente está dando para conseguir estar mais conectados a eles e conseguir, nesses momentos, manter a paciência, manter a calma e não reagir. Requer muita força, como diz aqui, né? Requer muito mais combatividade interior para dominar-se. Então vamos se esforçar, gente. E vamos acreditar nisso tudo, nisso que a gente tenta plantar todo dia, de paz, de paciência, de calma. E não se deixar levar pelos sentimentos e pelas emoções, porque elas passam. Se a gente conseguir manter a razão, manter a calma, elas vão passar e a gente vai conseguir transitar por esse território difícil sem se machucar tanto e sem machucar tanto aos outros. Na hora da paciência,
Essa é a hora que a gente precisa ter mesmo. E agora vamos para o pensamento e vida. Pensamento e vida. Oração. Estava pensando em oração, fazer um vídeo aqui só de oração, mas também eu vou fazer. Quão importante a oração, né? Vamos ler. Oração, capítulo 26, livro Pensamento e Vida. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na Terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor, planejando o ensinamento, e o médico, a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia. O administrador, programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra. Estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à afeição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura,
pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Oremos todo dia, sempre. Oremos, seja em silêncio, seja com palavras. Oremos. Vamos realizar essa conexão com os nossos amigos de luz, com os nossos guias, com Deus, pois Deus trabalha de diversas formas e através de diversos seres. Então vamos se conectar e se tornar, assim, alcançar essa mesma frequência deles, né? Que a gente alcança quando a gente está calmo, em paz, em oração, né? É a meditação. Todas essas são maneiras de se conectar com o mundo invisível e, através desse movimento, receber as influências necessárias e a direção, o caminho, né? As inspirações que a gente tanto precisa para atravessar esse mundão aí. Tá bom, gente? Muito legal. Obrigado por compartilharem comigo o seu tempo. E até a próxima. Que Deus acompanhe vocês hoje e sempre. E estejam conectados, tá bom? Um grande abraço. Tamo junto.